específica em milho. A primeira vez que eu vi, eu estava fazendo doutorado ainda, eu dava aula em Unai, uma cidade perto de Minas, e um aluno levou as raízes adventícias do milho, e aí mas eu olhava, via lesão escura, mas qual que é o problema? Para mim, né, a gente sempre vai tender a observar uma doença fúngica. Via a planta com sintoma de raquitismo, redução de tamanho, seca, né? E aí eu peguei essa raiz adventícia, eu fiquei tão espantado, eu peguei e cortei ela com a gilete, coloquei na água e deixei na lupa. Imediatamente eu vi ali o nematóide sair, mas eu cortei de uma maneira grosseira, o nematóide sair de dentro dessas raízes, tamanha era a população de pratilencos nas raízes de milho. E eu coloquei na água. E aí eu olhei na lupa, e aí foi a primeira vez que eu vi o Pratylenchus brachyurus no milho. Ele é um nematóide importantíssimo para gramíneas e que hoje ele está, né, se adaptando, ele está evoluindo para infectar, porque tem uma grande área de soja plantada, então vamos se adaptar para poder, né, ter uma outra fonte de alimentação, além dos capins e o milho, vamos infectar a soja, então, nematóide das lesões radiculares. Além disso, isso aqui eu peguei desse compêndio, né, ele lista os gêneros, né, gêneros de nematóides, que são importantes, é por isso que eu coloquei nematóides nos Estados Unidos, as espécies de pratilencos, tricodoros, melanolimos, dolicodoros, chifnema, oplolimos, tilencorrincos, radófilos, né, a gente tem o nematóide cavernícola, né, helicotilencos, nematóide espiralado, meloidógeno, espécies de nematóide de meloidógeno, e heterodera também, olha que interessante, né? Então, a heterodera também já tem registro dele se multiplicar em raízes de milho, né, ou heterodera glycines, né? Eu dei esses dias uma palestra em feijão, e também nos Estados Unidos tinha lá publicações de heterodera também em raízes de feijão. É claro que ele é bem menos do que na soja, né? Algumas cultivares de soja foram lançados muitos materiais resistentes, tá? Então, no Brasil, ele é considerado como sendo, né, pouco importante, mas eu ressalto essa número 1 e número 2 aqui, que a gente possa encontrar, mas nada que possa prejudicar o agronegócio do milho no Brasil. Então, esse aqui é um sintoma, né, de lavoura de milho, né, propriamente eu não consegui algo mais agressivo, mas você vai ver uma clorose, o padrão de reboleiras, né, que você vai encontrar desse nematóide de galhas, é o único, né, e vocês hoje têm associado a questão das galhas na soja a essas duas espécies, e justamente essas duas espécies que vocês estão encontrando aqui no milho. Você sabe que são as fêmeas que são responsáveis por esses danos nas raízes, formação dessa galha, ela fica, um endoparasita, e ela fica localizada aqui, a boca, né, a estilete fica sugando, né, forma um sincício, e aí ela vai ter o formato de pera, né, que é a característica do corpo do gênero meloidógeno inserido dentro dessa galha. Então, isso aqui é uma abertura da galha, né, então isso é uma questão que vocês podem fazer no campo, né, viu um entumecimento de raiz, viu uma galha, às vezes você não precisa de nenhum instrumento, às vezes você vê até olho nu. Eu sempre falo para vocês terem ou essas lupinhas que você ganha em dias de campo, que tem luz, bota ela no olho e traz o material no campo e observa o sinal. Observou o sinal, você tem que começar a caracterizar qual é o sinal de nematóide, né? Se eu vou ver uma bactéria, então eu vou ter que ter um olhar para uma lesão encharcada, uma lesão molhada. Para uma doença fúngica, eu tenho que observar um sinal de filamentos cotonosos. No caso de um nematóide, eu tenho um grande contingente de nematóides que afetam as raízes, mas é claro que existem soja louca 2, né? Afetam a parte aérea também, a Felencoides besseyi, algumas espécies, mas você vai ver na raiz, então você vai ver pratilencos, lesões nas raízes, e você vai ver o heterodera, né, conectado nessa raiz, o corpo da fêmea limoniforme fica preso nessa raiz. No caso do meloidógeno, você vai ver um entumecimento, uma galha provocada por esse nematóide. Eu já encontrei até uma outra monocotiledônia em cebola. É uma raiz muito... Essa foto me lembrou agora, né? E aí você tinha um entumecimento bem pequeno da cebola, uma raiz bem pequena, e quando a gente ia com a unha ali, abria
dava para observar justamente essa fotografia aqui da presença do nematóide. Então, esse aqui você pode utilizar, a história do celular, é bem baratinho isso aqui, R$15 você compra nesses Mercado Livres da vida, você coloca na tela do celular, você pode ampliar, tirar foto, mandar para mim. Eu adoro quando os alunos me enviam fotos de sintomas de doença, porque isso meio que me testa, né? E eu adoro olhar amostras, tanto receber amostras quanto para justamente eu estudar e reconhecer e diagnosticar os problemas das culturas que a gente encontra por aqui. Às vezes, agora com essa história de internet, eu sempre estou recebendo fotos. Então, esse aqui para celular, eu recomendo que vocês tenham para justamente esse trabalho de campo, para observar os sinais e saber, ó, isso aqui é um problema fúngico. Eu suspeito que seja um nematóide. Se eu estou vendo galho, você sabe que é meloidóide, né? Se eu estou vendo cisto, ou, né, o heterodera, né, mais jovem, ele é mais claro, quando ele fica no estado de repouso, ele fica mais escuro, né? Então, você vai observar, ter em mente essas questões práticas que dizem respeito a cada grupo de patógeno, né? No caso das doenças virais, sempre vocês vão ter padrões de redução de tamanho, da questão do mosaico. Sempre quando falo de uma característica de uma doença viral, uma planta para um aluno, sempre vem essa questão dessa disfunção fotossintética, né, de disfunção de clorofila, do mosaico mosqueado e todos os outros tipos de sintomas de doenças virais, tá? Esse aqui também é um outro instrumento bacana, esse aqui você coloca também no olho e vai vendo as coisas, vai ampliando isso para observação dos sinais. Esse milho também, as raízes adventícias, né, dando o nome, né, o nematóide das lesões radiculares, e aqui você pode triturar, passar nas peneiras, né, até 400 mesh, e tanto do solo quanto das raízes, e extrair o nematóide da raiz, extrair o nematóide da planta. Então, aqui, né, tem umas fotografias bem bacanas aqui de Pratylenchus brachiurus, que eu tirei desse site aqui. Então, esse aqui é um sintoma desse nematóide, que já não forma galhas, né? Então, ele é um nematóide que vai ficar, né, com a parte do corpo mais para fora da raiz, e aí ó, ele vai inserir mecanicamente o estilete para poder sugar a seiva e, consequentemente, provocar essas necroses, às vezes esse colapso, né, essa podridão da coroa, esse afinalamento dessas raízes provocados pelo nematóide. Esse é o Pratylenchus brachiurus, né? Então, aqui o bulbo bastante robusto, né? Região labial. Então, isso aqui é um músculo para propulsionar isso e ele poder penetrar diretamente nas raízes do milho e poder sugar. Ó. Aqui vai passar pelo esôfago, o esôfago não está muito bem definido, né? Então, nós temos a fase do pré-corpo, do metacorpo e do pós-corpo, que são as fases, nas partes do esôfago, onde vai iniciar a digestão dessa seiva que esse nematóide patogênico vai sugar do milho. Aqui, mais características, né, de Pratylenchus brachiurus, da cauda, do ânus, né, da vulva, né, do sintoma provocado, aquela mesma foto inicial. Aqui o número de nódulos basais arredondados que vocês vão ter, que é característica, né, da espécie, e os detalhes desses 2 anéis que vocês vão encontrar aqui para Pratylenchus brachiurus, tá? Então, se quiser mais informações a respeito dele, vocês vão encontrar aqui nesse QR Code. E agora as doenças bacterianas, né, marcadas como mais importantes no Brasil, essas marcam 1, 2 e 3, o enfesamento vermelho, o enfesamento pálido, que eu já comentei, a podridão bacteriana, né, de Erwinia crisanteme, e a mancha bacteriana da folha acidovora,